Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do nosso Sala Privada. Sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço, que é o seu espaço, onde trazemos aqui temas que trazemos sem tabus, falamos de assuntos aqui sem tabus. É este o objetivo deste programa, de ajudar a quem possa ter algum tipo de dúvidas, a quem precisa de ajuda, e é precisamente para isso que aqui estamos, eu e a Isabel. Olá, Isabel, boa noite. Olá, boa noite. Então hoje vamos falar do fim da paixão. Exatamente, hoje trazemos o tema do fim da paixão, que é algo que de certa forma assombra muitos casais e que leva muitas vezes à ruptura, mas que não tem que ser sinónimo disso, não é? Não tem que ser um sinónimo de fim de relação, o fim da paixão. Porque este fim de paixão, lá está, muitas vezes é um fim daquela fase inicial daquela paixão, das borboletas na barriga, não é? Mas é uma construção de algo, muitas vezes, é uma construção de algo mais, e não significa que não haja momentos de paixão, mesmo havendo o fim daquela paixão explosiva inicial. Pronto, como certamente muitas pessoas que estejam em relação conseguem rapidamente identificar, no início de uma relação parece que tudo gira à volta daquela pessoa. O nosso mundo é aquela pessoa, não existe nada mais. O que não é muito funcional ao mesmo tempo, se pensarmos bem. Parece que tudo deixa de ter valor. Estamos à espera de uma mensagem daquela pessoa, estamos à espera do momento de estar com aquela pessoa. Se estamos a estudar, se calhar deixamos de nos focar tanto nos estudos, porque estamos focados naquela pessoa. Se trabalhamos durante algum tempo, parece que nem damos grande atenção ao trabalho. Tudo gira à volta daquela pessoa. E muitas vezes até a nossa vida social, e isto é extremamente frequente, numa fase inicial de relação as pessoas afastam-se muito, com muita frequência, Sim. do grupo de amigos, não é? Todo o tempo tem que ser investido a estar com aquela pessoa. É uma fase de muita adrenalina, não é? E é uma adrenalina boa, ok, Sim. tudo bem, mas que nos tira de muitas coisas, não é? Afasta-nos do mundo em geral. E leva as pessoas a viverem assim quase uma utopia de quererem estar no mundo isoladas com aquela pessoa. É também uma fase muito boa na relação, é uma fase de descoberta, de entusiasmo, mas lá está, é uma fase muito impulsiva, não é? As pessoas parece que às vezes estão quase num estado de demência, parece quase um estado de demência, porque só veem aquilo, só veem aquela pessoa e só veem o momento de estar com aquela pessoa. E seria muito, muito disfuncional mantermos-nos assim numa relação durante muito tempo. Claro. Por isso há vários especialistas que dizem que a fase da paixão dura no máximo, tipo cerca de 2 anos no máximo. E eu acredito que em muitas relações dura meia dúzia de meses, não é? Ao fim de 6 meses ou 4 meses, que seja, as pessoas começam a estabilizar um bocadinho e a acalmar e a perceber, afinal há muito mais do que isto, não é? Afinal, esta pessoa não é tudo no meu mundo, afinal claro. Também tenho que me dedicar ao trabalho, afinal também é importante ter as saídas com as minhas amigas, e, não é? E ainda bem que assim é. E isto não tem que ser visto como algo que, meu Deus, de repente se calhar já não gosto desta pessoa, estou a deixar de gostar, Mas levanta todas estas questões, não é? Quando as pessoas deixam de sofrer esta febre inicial da relação, quando a febre acalma, não é? Quando a temperatura baixa, de certa forma, não é? Porque é mesmo isso que acontece, Sim, não é? A temperatura parece que baixa um bocado. As pessoas começam a questionar, será que isto faz sentido? Afinal, será que quero assim tanto? E para algumas pessoas que não tenham, se calhar, muita maturidade, ou que não vejam realmente grande potencial na relação com a pessoa, vai provocar um desinvestimento. As pessoas vão deixar de investir na relação e vão se desligar da relação e vão terminar a relação. Mas noutros casos as pessoas começam a perceber, não é? Esta pessoa tem tanto em comum comigo, não é? Faz tanto sentido esta relação evoluir, e o sentimento aí é que começa a nascer. Enquanto que até aí era se calhar algo muito, muito impulsivo, muito carnal, muito físico, não é? Muito uma atração. Entretanto há um sentimento que se constrói e que pode realmente dar origem a este amor. Porque eu acredito sinceramente que as pessoas falam muito no amor à primeira vista, e eu não sei até que ponto é que isso de alguma forma existe, não é? Eu acho que existe a química ou uma atração Sim. física à primeira vista, isso sim existe, não é? Está mais que comprovado, até cientificamente Sim. está comprovado que existe esta química e toda esta atração física. Agora, é óbvio que entretanto podemos começar a perceber, esta pessoa tem tanto, não é? Tem tanto cá dentro, tanto que faz sentido na minha vida, tanta coisa que eu quero viver com ela, e então aí o sentimento cresce. Portanto, o fim da paixão pode ser positivo, porque é este acalmar e este pôr os pés na terra, não é? E perceber se é realmente aquilo que quer ou não. E construir algo mais, não é? Construir algo mais que é importante haver numa relação, que é um sentimento, que são os projetos a dois, que são tudo isto, não é? Todo este evoluir que faz parte.
Para algumas pessoas que vibram com esta fase inicial das relações, é difícil aceitar que isto deixe de existir na relação e vão estar em constante comparação com o que já foi. E vão sofrer, não é? Muitas vezes as pessoas sofrem, e eu acompanho pacientes, mesmo a nível individual, que sofrem muito porque tenho até casais que acompanho que sofrem com esta situação porque recordam muito a fase inicial da relação em que tudo funcionava, mesmo a nível sexual tudo funcionava, e de repente quando as coisas se tornam sérias e quando o que os outros acham de nós é realmente importante, porque no início nem é assim tão importante, está tudo muito bem e é tudo agir por impulso e tudo corre, não é? Tudo acontece. Mas de repente, o que aquela pessoa, porque gostamos daquela pessoa, o que aquela pessoa acha de nós é importante. E isto muitas vezes traz dificuldades, mesmo até ao nível da vida sexual. Nós queremos ter um bom desempenho, não é? Queremos ser bons no que fazemos e vamos para o momento da intimidade a pensar, eu tenho que ser bom porque eu não quero perder esta pessoa, porque esta pessoa é importante para mim. Enquanto que na fase da paixão isto não acontece. Tudo acontece, não é? Tudo rola. E isto traz muitas vezes dificuldades e bloqueios a muitas destas pessoas que depois até deixam de ter intimidade e muitas vezes é confundido pelo companheiro como falta de desejo, não é? A ideia de que agora já não me deseja. Às vezes não é a falta de desejo, é o medo de que as coisas não corram bem e de que o outro avalie mal a pessoa. Isto pode estar a parecer um bocado confuso o que eu estou a explicar, mas se pensarem um bocado sobre isto faz sentido, não é? No início de relação, ok, nós também queremos agradar, mas parece que é um agradar muito mais fútil, não é? Porque ainda não há grande perda se perdermos aquela pessoa, não é assim tão grave, não é? Não temos projetos com aquela pessoa, não é? Não é assim uma coisa tão sólida. Quando há sentimentos, isso sim, a perda seria uma tragédia. Claro, sim, sem dúvida. Não é? A perda seria uma tragédia, portanto o que o outro pensa de nós é extremamente importante, não é? Muito importante. Para muitas pessoas, lá está, o ideal é que se consiga manter as duas coisas, que haja o sentimento e que vá havendo aqui uns toquezinhos de paixão, não é? E que vá havendo aqui uma pitadazinha de paixão na relação. E eu acredito que sim, que isso é fundamental, porque é essa paixão que faz com que muitas vezes haja intimidade no casal, haja uma vontade de descobrir coisas novas, de fazer coisas novas, e não havendo, a relação muitas vezes fica estagnada. Não é? Exatamente. Não, é muito importante essa questão e há bocado quando estávamos a falar do início da paixão e do afastamento, é uma coisa muito comum de se ver, que realmente a gente acha que... E depois, no futuro, acabas por se calhar pensares muito e dizes, pá, se calhar na altura não fiz, ou quero fazer agora aquilo que não fiz na altura, porque na altura a gente fica focada, como tu disseste, depois só vemos aquela pessoa, achamos que depois não existe mais nada para além daquilo, claro. Não é? E afastamos dos nossos amigos. Isso e não principalmente nas primeiras relações, exatamente, por exemplo, não é? e afastas os teus amigos e deixas de ter vida social e não te apetece ir à noite porque na verdade preferes um programinha a dois em casa e que as atenções estejam focadas um no outro e mais ninguém, e isso vai acontecendo. E depois até pode a relação evoluir e partir para algo sério e fica, e depois quando essa paixão, não vou dizer termina, mas baixa, não é? E fica ali, e depois é como tu dizes, depois se não trabalharmos a coisa pode estagnar, e depois quando chega essa parte de estagnar tu começas a pensar. E a questionar tudo, não é? O que é que eu fiz na altura? E podia ter gozado e não gozei, afastei-me. Se calhar agora até podia, porque isto afinal está assim morno, e eu até vou... procurar o que eu já tive com outra pessoa, por exemplo. Até vou sair à noite, deixa ver o que é que acontece, não é? E muitas vezes provoca-se aí algumas coisas que depois uma busca, complicam. Não é? Uma busca das sensações que se teve no início da relação, não é? E um questionamento, um questionar de tudo o que se tem neste momento, não é? Que sentido é que faz o que tenho neste momento e tudo o que eu deixei, tudo o que eu abdiquei por esta pessoa. Exatamente. Que muitas vezes não é outra pessoa que pede. É por iniciativa, não é? Exatamente. É por iniciativa, exatamente. é uma Fomos nós vontade que própria. tivemos essa vontade e que na altura fazia sentido ser assim. Claro. Não era? Não, é só agora vou-me focar porque acho que apanhei aqui a pessoa da minha vida. Claro. E não posso, não posso verdade, desperdiçar momento algum com outras coisas, a não ser com esta amigos, pessoa. Não vale a pena, não. Não é porque eu sei que vou tirar muito mais prazer de um momento com aquela pessoa do que tudo o resto. Gostar, exatamente. Sim, Tal sim. é o foco, não é? Por isso é que esta fase da paixão é muito bonita, mas é ao mesmo tempo muito disfuncional, porque, não é?
Mais nada Verdade. existe, mais nada existe. É. Por isso ainda bem Olhar para o relógio, contar o tempo, quando é que vai faltar. Por isso ainda bem que de alguma forma surge esta fase então deste fim da paixão, que não será um fim da paixão, será... Sim, não é um fim, idealmente mas, será um abrandar, um sim. acalmar, Sim, um acalmar. sim. Um transformar. E um transformar, sim, também. E eu gosto mais da palavra transformar. Transformar a paixão é um sentimento mais tranquilo. Mais tranquilo, não é? sem um sentimento dúvida. mais tranquilo e que a pessoa... Mais seguro, não é? Exatamente. Mais protetor, que permite mais, não é? Aquelas, que permite muito mais aquelas coisas na vida. paixões platónicas vão acontecendo, sem dúvida, não é? Claro. A gente vai na adolescência, principalmente, que é tão bom. Por isso é que eu digo muitas vezes aos meus filhos que aproveitem estes momentos, porque é tão bom de se viver. Claro. E que não pensem que a primeira pessoa que vão encontrar que vai ser a pessoa para a vida toda. Deem-se a oportunidade de conhecer, de ter amigos. Mas não sofres imenso, na adolescência sofres imenso com estas perdas, porque parece que aquilo é tudo, lá está. Acabou o mundo e vê-se aí muitos, aliás, e infelizmente ainda se vê-se muitos jovens que não sabem lidar com isso. Pois não. Porque eu acho que muitas vezes também não têm maturidade para reconhecer o que estão a sentir e se calhar confundem, ainda estão nesta fase inicial da paixão e já imaginam que é um amor assolapado. Exatamente. Se calhar ainda não é amor, ainda não houve esta transformação, não é? Ainda é esta parte da paixão, que é muito mais uma atração, uma coisa muito mais física. Exatamente. Não é? E depois quando a coisa corre mal, o mundo acabou. O mundo acabou, porque perdeu-se a pessoa que era a pessoa mais importante da vida, não é? Verdade. Isso acontece, portanto, eu dou esse conselho, permitam-se conhecer, não desperdicem as vossas amizades, não fiquem só focados. Há tempo para tudo, não é? Tem tanto tempo, porque antigamente, como se a gente fosse aqui muito velhas as duas, mas há uns anos atrás e na nossa adolescência e infância, não é? Os casais que se conheciam era um bocadinho isso, era para a vida, não é? Claro. A gente sabia disso. Depois é que... Nem era bem aceito andar aí a experimentar e a trocar, exatamente, não é? era isso que eu ia dizer. Portanto, o facto de a gente ter mais do que um namoradinho, isso já fazia muita confusão a algumas pessoas, não é? O facto Principalmente de termos, raparigas, não é? Exatamente, de termos esta questão de poder estar com mais pessoas. Portanto, é uma situação que realmente estavas a falar e que acontece, o afastamento e depois, mais tarde, vêm os arrependimentos. Quando digo arrependimentos é isso, podia ter vivido mais e não vivi, agora estou aqui, olho para ele, isto estagnou, isto está assim monótono, se calhar eu até ainda tenho capacidade para e parte-se aí à busca de qualquer coisa que pode... Qualquer coisa mais que pode ser fora, não é? Exatamente. Pode não ser dentro. E se calhar até a solução está dentro da relação, se calhar não é preciso procurar nada fora. Não é assim? Não, é o ter a capacidade de dar a volta à coisa, de conversar, lá está, a comunicação, que volta e meia vem sempre aqui aos nossos programas Mas que eu acho que é interessante explorarmos agora, se calhar na segunda parte deste programa, não é? Como dar a volta e não procurar fora esta paixão. Exatamente, vamos a isso, até porque está na altura de fazermos o nosso intervalo, já voltamos. Ora, a segunda parte do Sala Privada de hoje, estamos a falar do fim da paixão. Da primeira parte falamos precisamente deste sentimento, desta paixão do que é isto, e depois quando ela termina ou não, ou abranda, ou se transforma, que era um bocadinho isso que estávamos a falar destas situações, o que é que às vezes acontece. E terminamos precisamente com a questão da falta de comunicação que às vezes existe, pelo facto de a gente achar que acabou a paixão e quer procurar essa adrenalina e essas borboletas na barriga com outra pessoa, quando podemos se calhar encontrar isso dentro da relação. Exatamente. É assim, muitas vezes essa paixão também abranda por uma questão que eu acho que é importante reforçar aqui e que eu acho que é algo que muitas vezes fica completamente anulado nos casais, que é o espaço para o eu. É tudo muito o nós, e de repente dá a sensação que a pessoa não tem espaço para ser ela própria e construir, ter as suas atividades individualmente, não é? E construir-se. Porque alimentar esta individualidade é realmente um caminho para continuarmos a olhar para nós próprios e para também ao mesmo tempo admirarmos a pessoa que está ao nosso lado. Porque uma das coisas que mais nos atrai no outro é vermos o interesse que ele tem nas suas paixões, não é? Nas outras paixões da vida, das outras coisas que faz na vida, seja atividades desportivas, seja, sei lá, em associações, no que for, não é? Que são coisas que muitas vezes as pessoas abandonam, deixam de fazer, não é? Por não haver tempo ou para se dedicarem à relação. Portanto, eu acho que é importante sentirmos que mantemos este eu vivo
E se ambos fizermos isto, sentirmos que o outro está mais feliz, e isso também nos atrai, também nos deixa entusiasmados, e é fortalecedor da relação. Outra coisa que ocorre muito com o evoluir da relação e com as várias crises que vão surgindo na família, com este evoluir e com a chegada dos filhos, quando é o caso de existir esse projeto, é uma conexão emocional que vai deixando de existir entre o casal. As pessoas deixam de falar, deixam de valorizar o outro, deixam de falar se calhar sobre as suas questões mais individuais, não é? No fundo, sentarem-se um pouco a conversarem um com o outro sobre as suas coisas, sobre as coisas da sua vida individual e da sua vida profissional e tudo isto. É importante que isto continue a existir, não é? Porque isto mostra a valorização. No fundo, quando nós temos espaço na relação para falarmos sobre as nossas angústias a nível profissional, ou com alguma outra relação de amizade, ou com alguma outra situação nossa mesmo, sentimos que a outra pessoa também nos valoriza, porque está ali receptiva a ouvir-nos. E isto cria conexão emocional. Esta conexão emocional é meio caminho andado para tudo o resto, não é? Para as pessoas se sentirem ligadas e para não questionarem tanto a relação, porque no fundo sentem ali um companheiro ao lado com quem podem partilhar várias questões. Agora, a questão da paixão em si é algo que pode ser trabalhado dentro do casal, e às vezes basta refletirmos no que é que nós gostávamos de fazer que deixamos de fazer. Às vezes basta pensarmos nisto. Quais eram aquelas coisas que nós fazíamos no início da relação que não temos tido tempo para fazer, ou não temos feito, simplesmente. E fazendo esta reflexão em casal, rapidamente chegam a várias coisas que se calhar faziam, como ir sair, passear, ao cinema, ou sentarem-se no sofá a ver um filme, ou o que quer que seja. E no fundo é trazer um pouco destas coisas, mesmo que não seja no dia-a-dia. Se realmente no início da relação era algo que acontecia quase diariamente, provavelmente com a vida que entretanto construíram, poderá não haver tempo para que isso aconteça diariamente. Mas se houver tempo para semanalmente terem um momento em casal em que fazem alguma das coisas que faziam no início da relação, isso já vai trazer um pouco dessa paixão que havia no início, não é? E eu acredito que isto depois torna-se tipo um bocado viciante, ou seja, a partir do momento em que se cria esta rotina de trazer esta paixão à relação, há vontade de ter mais destes momentos. Não é? Se estes momentos estão distantes, isto é uma coisa que eu refiro muitas vezes em consulta e em terapia de casal. Se a memória de uma coisa boa está distante, não está tão presente, não nos lembramos tanto de a repetir, não é? Quando se torna uma memória presente, quando foi um momento bom, ou seja, se nós tivemos um momento bom há 7 anos atrás, vai ser menos provável lembrarmos dele e de termos vontade de o repetir hoje, não é? Agora, se tivemos um momento bom no domingo passado, não é? E se foi mesmo muito bem vivido esse momento bom do domingo passado, vamos ter mais vontade de o repetir agora, porque está muito presente, não é? É uma memória muito presente. Exato. Portanto, nada como algum dos elementos do casal tomar a iniciativa de trazer esses momentos bons à relação e depois um puxa pelo outro, não é? Sentirem que também não estarem à espera que seja o outro a tomar a iniciativa, que eu acho que isso é um dos problemas, é que muitas vezes as pessoas acomodam-se e dizem, ele também já não me procura, por isso, olha, se também não me procura, também não vou procurar, também não me interessa. Ele já não se interessa por mim, já não me valoriza, por isso também não merece que eu o valorize. Isto acontece, não é? Este tipo de discurso é um discurso muito recorrente. Sem dúvida. Algum tem que dar o braço a torcer e tem que tomar a iniciativa. Portanto, quem nos está a ouvir, por favor, tomem a iniciativa e mostrem ao outro quanto que se interessam, ou quanto querem trazer essa paixão de volta à relação. E tornem-na uma memória presente, uma memória, não é, frequente na vossa vida, porque é possível e é nas pequenas coisas, não tem que ficar algo tão distante assim, e não tem que, e acima de tudo, não comparem com uma fase em que vocês eram se calhar seres dementes que só pensavam na relação e em estar juntos, não é? Sim. Porque essa fase o mais provável é não voltar tal e qual como ela era, nem tem que voltar agora, não tem que deixar de ser bem vivida esta paixão no presente, numa relação mais segura e mais tranquila, não é? Eu acho que é possível coexistir, não é? Paixão e amor é possível existir em simultâneo. Basta que as duas pessoas estejam receptivas a que isso aconteça, ou estejam disponíveis para que isso aconteça, e que pelo menos uma delas tome a iniciativa, não é? Se não forem as duas a tomar a iniciativa, pelo menos uma que tome a iniciativa e que tente levar o outro de arrasto, claro, para que as coisas aconteçam. Pode, se não resultar, então aí já é diferente. Mas, de qualquer das formas, sim, o essencial é isso, é que estávamos a falar há bocadinho dessa falta de comunicação que às vezes existe.
e que não tem que existir, não é? Claro, que as pessoas têm que ter essa vontade para falar. Eu compreendo que às vezes há pessoas que podem ter uma certa dificuldade em falar porque acham que, se eu começar a falar isto descamba e depois descambo eu, descamba ele, e em vez de estarmos aqui a construir uma conversa, estamos a construir uma discussão, discussão que não leva a lado nenhum e depois aí acelera essas coisas e pronto. Não sei se já perceberam aí em casa que eu sou sempre aquela que faz... Certo. Sim. Não, Isabel, tu colocas as questões como deveria ser e eu coloco aqui as questões como às vezes acontece, não é? Claro. E é o natural das coisas, nem sempre as coisas correm bem e nem sempre tem o final que a gente espera, mas que essencialmente fica a ideia de que há a necessidade de falar e que às vezes essa paixão ainda lá está, precisa é que a gente vá lá sintonizar, não é? Um bocadinho isso. Mas eu acho que essas conversas que tu falavas agora, que são fundamentais de existir num casal e muito bem a quem toma a iniciativa de as ter e a quem sai da caixa e decide, ok, é hoje, vou ter que falar sobre isto, para que não se transformem em grandes discussões, nada como no início dessas conversas clarificarem qual é a intenção desta conversa. Não é? Porque muitas vezes as pessoas pensam, ele disse-me isto mesmo com a intenção de me magoar. As pessoas muitas vezes pensam, olha que foi mesmo bruto, disse-me aquilo. Exatamente. Mesmo egoísta, mesmo, não é? Às vezes uma pessoa fica a pensar nas coisas e estamos a colocar uma intenção, uma intencionalidade na outra pessoa que não era a intencionalidade real. Se ela muitas vezes não é verbalizada, não é dita diretamente, a pessoa não vai saber ao certo qual era a intenção daquela conversa, não é? Se um homem chega à casa, por exemplo, e diz, olha, acho que a nossa relação está a ficar sem sabor e isto não tem jeito nenhum, porque tu realmente agora já não, estás-me sempre a rejeitar e eu até te procuro de vez em quando e tu rejeitas-me, e olha, agora até já nem me dá vontade de procurar só para não ter que levar com a rejeição. Uma conversa que começa assim, que é tão reativa e tão, não é, tão explosiva, é vista quase como um ataque, não é? Outra pessoa pensa, ele está-me a pisar, ele está-me a dizer estas coisas todas assim, mas e será que ele até tem alguém? Porquê que ele me está a dizer estas coisas? E, não é? Sei lá, levanta tantas questões. É completamente diferente de um homem que chega à casa e diz, olha, eu acho que é importante nós conversarmos, porque há algumas coisas que era importante mudarmos na nossa relação para estarmos mais felizes, para estarmos melhor. Está nitidamente a expressar a intenção da conversa. Sim. Ou seja, a minha vontade com esta conversa é ficarmos melhor, é estarmos melhor na nossa relação, é estarmos mais felizes, por isso temos que conversar. É completamente diferente. E mesmo que as coisas descambem de alguma forma, não é? E que haja momentos mais acesos nesta conversa. Iniciamos bem. Pelo menos iniciamos e esclarecemos qual é a nossa intenção com a conversa. Porque as pessoas muitas vezes partem logo de uma forma para a conversa que parece um ataque. Parece quase um desistir, quase um atirar a toalha ao chão. E não era essa. Estou farta disto, olha, já nem estou para isto, já nem vou investir mais, já nem te procuro mais, porque não vale a pena. Não é? Exatamente. É mesmo um desistir, olha, já nem me interessas. E por mim a relação até pode terminar que eu nem quero saber, não é? É isto que está nas entrelinhas, quase. Exatamente. Mas se calhar o que aquela pessoa está a dizer é dar um abanão, de ver lá se começas a aceitar de vez em quando. Exatamente. Se calhar é isto que a pessoa quer dizer, não é? Mas não é isto que transmite pela forma como fala. Exatamente. Portanto, nada como para evitar grandes discussões, clarificarem logo de ponto de partida qual é a intenção em terem esta conversa, qual é a vontade, o que é que vocês querem que surta como resultado, não é? Qual é o resultado que vocês esperam da conversa? E certamente as coisas estarão muito mais encaminhadas num bom sentido, não é? Porque o começar com precisamos conversar já por si só levanta. Dá um abanão, não é? Precisamos conversar. Quando é o precisamos conversar, aí a pessoa já pensa, o que é que vem daí, não é? E depois realmente tens toda a razão. Tens toda a razão. Mas a maior parte das vezes não é isso que acontece, não é? Pois não, as pessoas estão chateadas e é naquele momento e dizem como sai. É isso, exatamente. A pessoa está magoada e quer que ela saiba que estamos magoadas, mas às vezes magoamos mais não é, da forma como começamos a falar do que propriamente o objetivo que temos, que é mostrar que nós estamos magoados. Que estamos magoados e que estamos com vontade de, lá está, de resolver, de mudar a situação, porque estamos desconfortáveis como estamos. É importante sermos capazes de dizer ao outro, da forma como as coisas estão, neste momento eu não estou feliz e gostava de estar contigo, não é? Gostava de estar feliz contigo, portanto, estou desconfortável nesta situação, vamos resolver, não é? Isto é muito importante. É óbvio que nem todas as pessoas têm o dom da palavra e conseguem realmente expressar as coisas com esta facilidade, mas também se não se sentem com essa capacidade, procurem ajuda, não é? Não guardem os problemas, não desistam das relações assim a torto e a direito,
porque eu acho que é o caminho mais fácil, é desistir, virar as costas e seguir, é verdade. Mas pode ficar ali um sofrimento, porque as pessoas depois ficam com a sensação que realmente se calhar não tentaram tudo. Portanto, se não conseguem a dois resolver, procurem ajuda, procurem o apoio da terapia de casal, porque realmente com estratégias, nós utilizamos estratégias em terapia de casal que colocam as pessoas a comunicar da forma correta, não é? Ajudam a este expressar de emoções e de vontades e de necessidades que de outra forma as pessoas por si só muitas vezes não conseguem. Exatamente, lá está. Fica esta dica que é muito importante da forma como se começar a conversa e qual o objetivo primordial da conversa para depois dar seguimento ao resto. Desculpa, só para acrescentar aqui outra questão. Lembra-se que o fazer as pazes é tão bom. Claro. Por exemplo, sim, também fazer as pazes é bom, sem dúvida. Mas outra questão que eu também ia puxar para aqui, por estarmos a falar do fim da paixão, para quem tiver vontade de ouvir algumas dicas, algumas estratégias também, nós já gravamos um programa sobre isso, que era o Manter a Chama Acesa, foi logo dos primeiros programas que gravamos, por isso procurem o canal do Sala Privada no YouTube e ouçam esse programa até se inscreverem, provavelmente se inscreverem em Sala Privada, manter a chama acesa, muito provavelmente vão chegar a esse programa e ouçam-no, porque lá foram partilhadas realmente várias dicas e porque este manter a chama acesa é importante, e é importante em qualquer fase da vida do casal, não interessa se estão juntos há 20 anos, se estão juntos há 5 anos ou há 40 anos.